Graça e paz, mais uma vez, igreja. É um prazer estar nesta manhã hoje com vocês. Como tenho estado nos últimos tempos, tem sido maravilhoso, tem sido muito bom estar com vocês e estar podendo desfrutar desse momento muito rico, que é o momento que estamos com o Senhor. Nós estamos adorando e louvando seu santo nome. E hoje eu tenho o privilégio de poder trazer a palavra de Deus e podermos refletir acerca de muitas coisas que o Senhor fala aos nossos corações. E para isso eu já peço que os irmãos tomem nas mãos as suas Bíblias e abram comigo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é muito fácil de achar, fica no Novo Testamento e é o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai abrir comigo no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 9, onde leremos um trecho curtinho, um trecho que vai dos versos 9 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde leremos dos versos 9 a 13, o texto que fala do chamado de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Meus irmãos, ontem a gente teve a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Muita gente ficou se perguntando antes da Copa começar: será que o Neymar vai ser escalado? Bom, ele foi escalado, mas ele já não podia jogar. Todo mundo sabe que ele não jogou ontem. Mas o pessoal podia falar assim: bom, a gente não vai convocar o Neymar. E aí o empate de ontem teria sido porque a gente não convocou o Neymar, né? Mas a gente convocou o Neymar, e o Neymar estava lá. Só que ele não podia jogar, porque ele está machucado. E aí foi empatado também. Mas pensem só nesse chamado, como é importante. Por exemplo, quando, num momento da vida, se a gente presta atenção num olhar, ou então numa palavra muito importante. De repente, então, você pode ser conhecido por um rótulo. Aliás, o Neymar é conhecido por vários rótulos. Um deles não é muito bom, né? Mas nós somos conhecidos pelo que a gente faz, pelo que a gente tem, ou por uma coisa que a gente fez, que nem sempre são coisas boas, né? A gente acaba sendo reconhecido por esse rótulo. Isso nem sempre é bom, a gente pode acabar ficando preso a um passado, alguma coisa do passado que a gente fez, e a gente acaba ganhando esse rótulo. Não é nem sempre uma coisa boa, aliás, geralmente não é uma coisa boa. Então, algumas vezes a gente pode se sentir como se a gente estivesse amarrado a esse rótulo, a esse jeito que as pessoas nos chamam, sem conseguir se soltar. A gente fica como se a gente estivesse preso. Isso não é bom. Quando a gente está preso a um erro, quando a gente é reconhecido por um erro, eu não vejo isso como sendo uma coisa boa, uma coisa positiva. Não vejo mesmo. Isso pode deixar a gente mal. A gente pode se lembrar disso, do que acontecia no passado da gente, e a gente não se sentir muito bem, não. Isso pode acontecer. Aliás, eu tenho certeza que muita gente passa por isso, por rótulos do passado. Rótulos do passado. E aí, quando a gente se lembra desses rótulos, pode ser que a gente fique parado, que a gente fique inerte, que a gente literalmente não se mova, não queira modificar nada,
Porque a gente fica o tempo inteiro remoendo. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu sou aquilo. E a gente fica pensando nisso. E fica parado, inerte, frequentemente. E pode acabar que a nossa vida pode virar uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito nunca vai ser uma vida boa. No texto que a gente leu hoje, a gente vai notar que o olhar de Jesus, veja bem, o olhar de Jesus, ele é um olhar que nos enxerga por inteiro, nos enxerga por completo. Jesus enxerga lá dentro, ele não vê apenas o que é superficial, o que está no nosso externo, não. Jesus, ele olha por dentro, ele nos conhece, ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar. Esse é Jesus. Jesus conhece tudo, ele não olha superficialmente para a gente. Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele sabe todas as agruras que passam no nosso interior, todas as dificuldades que a gente passa, ele conhece. Ele é Deus. Ele está com a gente não orou agora há pouco, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele modifique o nosso coração, porque nós nos reconhecemos como seres falhos, limitados, e nós sabemos que o Senhor conhece o nosso interior, e nós devemos nos colocar perante Ele assim, tendo a certeza de que Ele conhece e que Ele pode modificar. Então, Ele conhece também toda a nossa potência, ou o nosso potencial, do que a gente vai se tornar, o que a gente tem potencial de se tornar, potencial de fazer. O Senhor conhece. O Senhor te conhece lá dentro. Ele não vê apenas o superficial, a casca. Não. O Senhor te conhece profundamente. E para a gente entender a força que esse texto de hoje que a gente leu ele tem, a gente precisa entender o cenário em que ele acontece. Bem, Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum, na região da Galileia, e lá é quase como se fosse um quartel-general, um QG, né? QG de quartel-general, lá de Jesus, porque Jesus, nessa região, ele está sempre focado em fazer os milagres, ele está fazendo muitos milagres, ele está curando paralíticos, curando leprosos, ele está fazendo muitos milagres, muitos. E aí ele viu um homem. Ele estava andando e ele viu um homem chamado Mateus. Mateus estava no caminho, né? Mas presta atenção aqui. Mateus, ele não era um homem comum. Mateus definitivamente não era um homem comum. Não para aquela sociedade. Para aquela sociedade, jamais ele seria um homem comum. Aquela sociedade vivia sob o poder romano. Eles pagavam altíssimas cargas tributárias, impostos altíssimos. E esse Mateus, esse homem que estava no caminho de Jesus, o homem que Jesus viu, ele não era um cidadão qualquer. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. Um cobrador de impostos. Ou seja, ele era visto como um traidor da pátria, porque os cobradores de impostos eram os judeus que se vendiam para cobrar os impostos do próprio povo. E eles pegavam a parte deles, que eventualmente não era uma parte pequena, era uma parte grande, gorda, e ele roubava o povo, por assim dizer. Então, eles eram vistos da pior forma possível, traidor da pátria, um colaborador do Império Romano que extorquia o seu próprio povo. Eu fico imaginando como olhar para uma pessoa dessa. Os olhares que iam para Mateus eram os piores possíveis. Não tem como alguém olhar para uma pessoa que é seu inimigo declarado de uma forma boa, de uma forma agradável. Não tem como. Não tem como. Inclusive, para um judeu piedoso, encontrar um publicano como Mateus era como encontrar um animal imundo.
E o animal imundo, eles não podiam nem tocar, nem chegar perto. Não podiam. Esses publicanos não podiam nem entrar na sinagoga. Esse testemunho, o testemunho deles, o testemunho dos publicanos, também não valia de nada. Porque eles eram mentirosos, eles eram traidores da pátria. Como é que iam confiar num testemunho de um ladrão? Não tem como confiar num testemunho de uma pessoa assim. Aliás, a tradição rabínica já dizia, inclusive, que era impossível para um homem como Mateus se arrepender. Veja só, era impossível para uma pessoa, no caso para um publicano, se arrepender. Se a gente pensa isso nos dias de hoje, como é que a gente vai pensar que um malfeitor vai ter conversão? Não vai. Se a gente fosse pensar como o pessoal aqui pensava, como os judeus pensavam de Mateus, dos publicanos, então, que história é essa? Pois é, mas eles pensavam dessa forma. A tradição rabínica dizia isso, que era impossível para um homem como Mateus se arrepender. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus ele não segue a lógica dos homens. Jesus segue a própria lógica dele, que é a lógica de Deus. E Jesus é dessa forma. E o verso 9 já diz o seguinte: partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Eu fico imaginando esse olhar, o olhar de Jesus. Como a gente já viu, Jesus nos vê por completo. E aqui faz questão de dizer viu. Viu. Jesus viu um homem chamado Mateus. É o próprio Jesus olhando para ele. Você imagina Jesus te olhando? Pois é, ele te olha. Ele te olha constantemente. Ele está te olhando agora. Ele sabe o que passa dentro de você. E ele sabia tudo o que passava dentro de Mateus. Foi um olhar diferente de todos os outros olhares que Mateus recebia. Porque, como eu já disse, Mateus era odiado por todo mundo. Afinal de contas, não tem como você gostar de uma pessoa que só te causa mal, né? É difícil, mas né, Deus pode todas as coisas. E eu fico imaginando esse olhar de Jesus para ele. Jesus era judeu também, né? Foi um olhar diferente de todos os outros do povo. Todos os outros que olhavam com ódio mortal. Afinal de contas, ele era um publicano, odiado. Mas Jesus olhou para ele e o viu de forma diferente. Jesus não o desprezou como o povo estava desprezando. Não. Jesus olhou para ele de forma profunda. Olhou para ele de forma pessoal, de forma direta. Ele enxergou tudo que estava no interior daquele homem. Não viu só o rótulo que ele tinha, cobrador de impostos, ou, nas palavras, publicano, na palavra daqui. Publicano. Jesus não via apenas como isso, ele via toda a potência, o potencial de Mateus. Jesus vê muito além. Jesus o conhecia por completo, Jesus o viu, como diz o texto, e disse assim: segue-me. Segue-me, com exclamação e tudo. Ele disse isso, então, com autoridade. Jesus, então, chama Mateus com autoridade. O próprio Deus tem essa autoridade. Aliás, não só autoridade. Deus tem amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus é amor, então ele chamou com autoridade e amor, pois ele é amor. Ele sabia exatamente quem Mateus era e o que ele viria a ser. Jesus o conhecia por completo. Ele convocou Mateus. Ele sabia o que ele seria. Ele falou: segue-me. Ele sabia que Mateus ia se tornar seu apóstolo. Ele conhecia Mateus por dentro. Ele não conversou com Mateus, não bateu um papo. Não. Ele o conhecia. E Mateus se levantou. E Mateus o seguiu. Nesse momento ele deixou tudo para trás.
tudo para trás e seguiu Jesus. Ele abandonou o velho homem e seguiu Jesus, como nós devemos fazer. Quando nós nos arrependemos, hoje na EBD, o assunto era do capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, do arrependimento à vida. E nós falávamos que o arrependimento é do grego metanoia. E o que isso significa? Significa uma mudança completa, 180 graus. Uma mudança completa. E Mateus deixou tudo para trás. É isso que é se arrepender. É isso, ele só ouviu, segue-me. E quando nós seguimos Jesus, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Ele abandonou o velho homem e seguiu Jesus. E essa é uma lição muito preciosa para todos nós. Porque não há um pecador sequer, não há um que Jesus não possa achar. Não há. Por qualquer rótulo que você tenha, meu irmão, por qualquer rótulo que você tenha, minha irmã, Jesus pode te chamar. Aliás, Ele te chama. Ele te chama. Não tem coração nosso que seja tão endurecido que não possa ser quebrantado pelo Senhor. Os nossos corações são quebrantados pelo Senhor todos os dias. O Senhor olha para dentro da gente. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso íntimo. Não há quem Ele não possa quebrantar o coração. Qualquer um. Ele que escolhe, Ele que decide. E quando Ele decide, Ele faz. Faz mesmo. Ele viu Mateus. Mateus, aquele cara que era julgado pelo povo. Julgado como traidor e que se tornou seu apóstolo. Autor deste livro, primeiro livro do Novo Testamento. Então, o chamado de Jesus, ele muda vidas. É um chamado com autoridade. E nós devemos ter coragem para deixar para trás o que precisa ser deixado, meus irmãos. E seguirmos o nosso bom mestre. E seguirmos Jesus de forma firme. Queridos, a segunda coisa que eu quero pensar com vocês nesta manhã é que a gente pode perceber no texto que Jesus é uma pessoa próxima. Sim, Jesus é uma pessoa próxima. A gente pode perceber a proximidade dele. Versos 10 e 11. Você manteve sua Bíblia aberta? Se não manteve, abra sua Bíblia. Estamos em Mateus, capítulo 9. E agora estamos lendo os versos 10 e 11. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Bem, que cena mais interessante, meus irmãos. Jesus está sentado à mesa com a escória da sociedade. Ele não se importa que eles são a escória. Ele está ali para salvá-los. Ele não se importa, ele é próximo. Ele é próximo, ele está na mesa com esse pessoal que a sociedade judaica queria exterminada. E está sentado à mesa com eles. Na cultura judaica, estar sentado à mesa significa: você concorda com tudo que esse outro ser aí está fazendo. Porque você sentar à mesa significava isso. Significava você compartilhar daquilo que todos ali que estão sentados pensam. Significa isso, proximidade. E aí, por causa disso, os fariseus vão chegar e falar: os fariseus, os fiscais da boa conduta da vida alheia, fariseus. Eles não aguentam ver aquela proximidade de Jesus, que Jesus está desse povo, da escória da sociedade. Eles não aguentam ver Jesus dito o mestre, o santo, né? O santo desses discípulos aí, o separado, né? Eles vão e perguntam para os discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eu fico imaginando que coisa interessante.
parece que eles não têm coragem de chegar para Jesus e perguntar tete a tete para ele, né? Eles precisam perguntar para os discípulos. Não tem coragem. Pois é, eles fazem dessa forma. Porque na cabeça deles, se Jesus era santo, ou seja, separado, ele não poderia se misturar de forma alguma com as coisas ou com pessoas imundas. Eles achavam que a santidade era uma coisa que você perdia se você tinha contato com coisas, com pessoas imundas, você perdia essa tal santidade. Mas os fariseus, eles não entenderam nada. Jesus não se contamina com o pecado. Jesus limpa as pessoas do pecado. Jesus cura as pessoas do pecado. Ele purifica o pecador. Ele é a luz que dissipa as trevas. Jamais o contrário. Ele é a luz que dissipa as trevas. E essa proximidade de Jesus revela para nós o amor dele. O amor dele por nós. Falhos, limitados, pecadores, ele nos ama. Mesmo, apesar de nós, ele nos ama. Ele é Deus misericordioso, ele é Deus próximo, ele é Deus que se importa. Deus que está conosco dia após dia. Jesus se envolve com as nossas dores. E ele faz isso nos dando força, porque ele é um Deus próximo. Jesus não tem medo, nem nojinho da nossa sujeira. Não. Não tem. Ele se envolve. Ele senta na mesa conosco, comigo e com você. Ele quer intimidade. Ele quer intimidade com aqueles que o mundo descarta, que o mundo não se importa mais. Jesus é próximo. Ele se importa com a gente. Ele quer transformar a vida do pecador. E ele transforma. Transforma mesmo. A presença do Senhor nas nossas vidas, elas nos transformam de tal maneira, meus irmãos, que o maior testemunho que a gente pode dar é a nossa mudança. Não tem nada mais que a gente possa testemunhar melhor do que com a nossa mudança, meus irmãos. Olhe para dentro de você. Quem você era ontem? Ontem antes de Jesus. E hoje que você tem Jesus na sua vida. Como é a sua vida? Testemunhe isso. É esse testemunho que nós devemos dar todos os dias das nossas vidas. O testemunho que nós podemos dar, o maior de todos, é a nossa transformação. Os pecadores são chamados a mudarem de rota, deixarem o mal para trás e abandonar o pecado. Jesus não nos mantém à distância. Apesar de nós, ele está próximo. Ele se importa comigo e com você. E a terceira coisa que eu quero pensar com você nessa manhã é que Jesus é a cura. Sim, Jesus é a cura. Ele é a nossa fonte de vida. Versos 12 e 13. Manteve a sua Bíblia aberta? Versos 12 e 13. Diz assim: Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar a justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, quando Jesus começa a ouvir a murmuração lá dos fariseus, a reclamação deles, o mimimi dos fariseus, quando ele começa a ouvir isso tudo, ele vai e responde para eles. E ele já aponta uma coisa muito importante. Os fariseus, eles se compreendiam como puros, os santos, os separados, os sãos. Só que eles não eram. Não eram mesmo. O próprio apóstolo Paulo vai nos lembrar que não há um justo, nenhum sequer, na carta aos Romanos, no seu capítulo de número 3. Assim nós percebemos que todos nós, sem exceção, somos doentes.
Todos nós somos doentes, todos nós precisamos de cura, da cura que só o nosso Senhor Jesus pode nos dar, pode nos trazer. Só Ele, o médico dos médicos, só Ele pode proporcionar o verdadeiro médico dos médicos, que trouxe para nós a remissão dos nossos pecados. Esse é Jesus. Jesus é a cura. Jesus é a cura da nossa alma maculada pelo pecado, desde Gênesis 3, com a queda. Jesus é a cura para todas as nossas enfermidades. Ele veio como cumprimento da promessa de ferir a cabeça da serpente, também em Gênesis 3. Jesus é a cura dos doentes. Os cativos e oprimidos hoje são livres, como diz a canção. São livres dos seus grilhões, porque Jesus os sarou. Jesus os sarou. Jesus está dizendo: eu não vim para quem acha que não precisa de mim. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. O arrependimento, meus irmãos, o arrependimento ele é fundamental para a nossa mudança de vida. A nossa mudança de vida. Como eu estava falando, na EBD estávamos tratando desse assunto do arrependimento. Muito importante. Para que agora a gente possa viver uma vida com Jesus, meus irmãos. É necessário arrependimento. Nosso arrependimento. Deixarmos o pecado para trás. Mudarmos a rota em 180 graus, do norte para o sul, do leste para o oeste. Mudança completa e absoluta. 180 graus, total. Do mal para o bem. É essa mudança que é necessária, é isso que é o arrependimento. Nós sairmos de um ponto e irmos para outro completamente oposto. De uma direção e irmos para outra completamente oposta. Nos arrependermos das nossas atitudes, mudarmos elas. E nós só podemos fazer isso com Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Quando nós percebemos, meus irmãos, que a nossa vida está uma bagunça por causa do pecado, quando a gente percebe isso, a gente deve se lembrar que o Senhor Jesus, Ele é a nossa cura e Ele é a cura da enfermidade que o pecado nos causou. Jesus nos lembra, verso 13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Jesus não quer rituais. Ele não quer os nossos rituais. Se o nosso coração não tiver de fato quebrantado, meus irmãos, é isso que a gente deve ter, coração quebrantado. Ele não se importa com os rituais. Ele não quer isso, ele quer coração quebrantado de fato, coração que deseja mudar, que quer ser mais parecido com o dele. É isso que Jesus deseja de mim e de você. É isso que o Senhor quer. A nossa cura espiritual, meus irmãos, só vem pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo e repito, Jesus é a cura. Jesus é a cura. E Ele já fez isso por mim e por você. Queridos irmãos, esse relato do chamado de Mateus, ele nos mostra que as boas novas de salvação, ou seja, o Evangelho de Jesus, esse nos traz libertação. Sim, nos traz libertação, nos liberta de uma vida de rótulos que nós não somos. Assim como o rótulo de Mateus, ele não era só isso. Isso era só a casquinha dele. Ele tinha muito mais para entregar, e Jesus o conhecia. Então nós nos libertamos temos de nos libertar dessa vida de rótulos, porque nós não somos esses rótulos.
não são a nossa verdadeira identidade, não. A verdadeira identidade nossa é a que só o nosso Deus pode enxergar. Ele nos conhece profundamente, desde a eternidade. Então nós vimos que Ele chama com autoridade, em primeiro lugar. Sim, Jesus chama com autoridade, uma autoridade e conhecimento que só Ele tem. Nós também vimos que Ele busca proximidade, vimos que Ele é um Deus próximo, é um Deus que faz questão de estar próximo, que Ele se assenta na mesa com aqueles que o mundo pode até rejeitar, mas Jesus não os rejeita. Jesus é próximo. E, meus irmãos, nós vimos que Ele é a única cura de verdade. A única cura real. Jesus é a cura da nossa doença, do pecado, que nós vivemos dia após dia. Só Ele pode nos curar do pecado. Só Jesus. E tudo isso Ele faz por amor. Por amor a mim e a você. Ele chama com autoridade. Ele é um Deus próximo e Ele é a cura. Quando nós admitimos a nossa enfermidade, meus irmãos, quando nós nos lançamos nos braços de Jesus, queridos, a nossa vida pode ser reconstruída, independente dos rótulos. Quando nós nos lançamos nos braços de Jesus, a nossa vida pode ser reconstruída. Tudo pode começar de novo. Ouça o chamado de Jesus e o siga, assim como Mateus fez, e experimente a cura que só o Senhor pode dar, no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém.